Senhora presidente, permissão para me pronunciar sentada? Permissão concedida. Primeiramente, eu queria agradecer a Poliana pelos votos de pêsames, né, pela perda da minha tia, Tereza. Fica aqui registrado o meu agradecimento. Ela realmente era uma pessoa muito querida. E eu queria, nesse momento, também falar sobre esse 5º encontrão regional que teve. Eu não estive presente nesse encontro, mas ouvi vários elogios sobre o evento. Disseram assim que foi um encontro muito divertido, com várias atrações. Eu não estive. Mas, durante a noite, eu estava trabalhando na pizzaria e muitas pessoas que saíram desse evento foram lanchar após o evento. E eu ouvi comentários de pessoas que estiveram lá no evento, que tinha poucos banheiros para atender a comunidade, que estava faltando água nos banheiros. Então, assim, a gente analisando a importância de um evento tão grandioso desse, que envolve os idosos, né, que envolve a comunidade, que envolve a participação regional, né, de vários grupos. Então, eu tenho uma sugestão que, na próxima vez, no próximo evento, que coloque banheiros químicos para melhorar, para atender melhor. Me dá só a parte, só um minutinho. Deixa eu concluir, senhora vereadora. Então, assim, seria muito importante acrescentar esses banheiros químicos posteriormente, no próximo evento, para atender ainda melhor, né? Porque eu sei que o evento foi bom. Então, para atender melhor ainda, colocar esses banheiros químicos. E outro assunto que eu quero falar é sobre as monitoras. O que tem acontecido no nosso município? Tem monitoras exercendo a função de professora. A gente falou tanto sobre o enquadramento das monitoras, de acordo com a Lei 15.326, que o município ainda não quis aderir, que ainda não quis enquadrar. Mas a gente vê que as monitoras estão no nosso município, em algumas instituições escolares, atuando como professora. Professor entra de atestado, professor sai de férias, eles não contratam professores para substituir. E, eventual, nem sempre pode estar em 2 salas ao mesmo tempo. Então, quem tem socorrido? Os monitores. E, assim, as monitoras, elas precisam, de certa forma, ocupar as crianças, não podem deixar as crianças ociosas. Então, eles colocam atividades para essas crianças fazerem auxilia, ou seja, exercendo a função delas, a função de professora. Só que elas estão ali na função de monitoras. E o que acontece? Eu sei que as nossas monitoras, elas são capazes, elas são habilitadas para isso. O problema é que não estão sendo remuneradas de acordo. Se exerce a função de professoras, a remuneração tem que ser equivalente também. E o que eu sei? Eu sei que... só um minuto. Eu sei que nós tivemos um edital no dia... Só citar um exemplo. Nós tivemos um edital que foi lançado no dia 6/8/2026 para cobrir um atestado de uma professora que entrou por um período de 30 dias. Ela entrou no dia 29. Só saiu o edital 7 dias depois, para 30 dias. Aí fica difícil, né? Algum professor querer concorrer a uma vaga para trabalhar tão pouco tempo. Então, assim, quando alguém já sai de atestado, o ideal é que se coloque imediatamente o edital convocando, para que não falte esse profissional lá dentro da instituição. Ou seja, passou hoje é dia 17, o último edital foi dia 6. Hoje é dia 17, não saiu outro edital. Então, assim, parece algo premeditado. Por que não tem uma agilidade? Por que já não vai imediatamente? Entrou de atestado, imediatamente lança o edital, lança novamente, até que se consiga alguém. Eu sei que eu estou aqui para falar sobre a valorização dos monitores. Atuam como professores, trabalham como professores, mas não recebem como professores.
E isso tem acontecido há muito tempo no município. Isso aí é comum. Então, assim, eu estou falando de valorização. Tem que valorizar essas monitoras. Está exercendo a função? Que seja remunerado de acordo. Outra questão também que eu quero falar é sobre os oficineiros. Eu queria pedir ao Poder Executivo, à Secretária de Educação, que reveja a questão dos oficineiros, dos profissionais. Porque, assim, eles atuam, para quem não sabe, os oficineiros eles atuam nas atividades após as aulas regulares, no período da tarde, no período integral. E o que acontece? Tem servidor que está trabalhando e não está recebendo, no final, nem um salário mínimo. E o que acontece? Está chovendo de edital para oficineiro. Quem está acompanhando as redes sociais aí está vendo. Por quê? Porque está faltando, porque não está valorizando. E muitos desses oficineiros estão fazendo atividade de professor também, e não está sendo remunerado como um professor. Então, está na hora de rever essa questão aí, para poder também valorizar o servidor de fato. Isso é valorizar o servidor. É ir lá olhar a dificuldade do dia a dia que está passando lá e tentar melhorar a condição de trabalho. Isso é valorizar. Não é só no papel. Tem que ser de fato. E eu vejo que, às vezes, está faltando ter esse olhar mais carinhoso, mais concreto com relação à situação do servidor. Então, assim, vamos agilizar essas questões aí, rever essa questão, pagar melhor. Porque quem está ficando prejudicado com a rotatividade, com a falta de um profissional constante ali, são os alunos do tempo integral. Muda o tempo todo os oficineiros, não consegue ficar. Basta ver o tanto de edital que tem. Então, assim, a gente fala muito sobre educação, eu vou continuar falando e apontando as coisas que precisam melhorar no nosso município. Né? Para atender quem? Para atender o aluno, para atender o servidor que está ali na linha de frente trabalhando. Então, assim, essas questões que eu estou ponderando aqui, qualquer pessoa pode procurar as instituições escolares que vai ver o que anda acontecendo. Então, eu estou aqui hoje pedindo valorização do servidor. Né? Então, rever essa questão, o valor que está sendo pago para esses oficineiros, valorizar o trabalho deles, para que mais profissionais tenham interesse em estar lá, nas oficinas, atendendo nossas crianças, nossos adolescentes. Porque, para eles, já é uma situação complicada. O tempo todo, profissionais que não começam e não podem continuar o trabalho, porque a remuneração é ruim. Né? Então, peço aí ao Poder Executivo que reveja essa questão. Muito obrigada a todos. Então, só para ressaltar, o fato ocorreu, os banheiros foram insuficientes. Isso é fato. Quando eu estou fazendo uma crítica, é construtiva. Eu estou pedindo para melhorar para uma próxima. E quanto aos banheiros químicos, é comum, em todos os eventos grandiosos, ter banheiros químicos. Muita gente utiliza. O banheiro químico é para isso. Quando não tem físico, usa o químico. E tem mais. Se os idosos não vão usar, não são só idosos que participam dessas festas, não, gente. Muitas pessoas que não são idosas, até criança, adolescente, vêm e participam desse evento. Então, essas pessoas podem usar esses banheiros e desafogar. É só uma sugestão para melhorar. Às vezes, aqui, quando eu dou até uma sugestão para melhorar, distorce o que eu estou falando. Isso é realmente triste, para não dizer outras palavras. Então, é melhor ter banheiro químico do que banheiro faltando água. Que socorreu e resolveu o problema? Ok, é só uma sugestão. Aceita isso como uma sugestão para melhorar. É só isso, uma sugestão. Mas é porque é fala da vereadora, né? Quando é fala da vereadora, tem que contestar e tentar diminuir o que a vereadora fala. Isso aí é revoltante. Com licença. Muito obrigada, vereador, pela parte. Projeto de Lei número 016 de 2026. Institui a homenagem a aluno destaque do ano, no âmbito das escolas da Rede Municipal de Ensino de Cabeceira Grande, Minas Gerais, e dá outras providências. O prefeito do município de Cabeceira Grande, Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 76, inciso 3 da Lei Orgânica do município, faz saber à Câmara Municipal de Cabeceira Grande, decreta e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1.
fica instituída, no âmbito da rede pública municipal de ensino de Cabeceira Grande, a homenagem denominada Aluno Destaque do Ano, destinada a reconhecer os estudantes que se destacarem pelo desempenho escolar, dedicação aos estudos e participação nas atividades educacionais. Artigo 2º. A escolha dos estudantes a serem agraciados com a homenagem Aluno Destaque do Ano será realizada atualmente no decorrer do ano letivo pelas unidades escolares da rede municipal de ensino, podendo ser indicado um ou mais estudantes por turma, ciclo ou unidade escolar, conforme critérios definidos pela direção ou equipe pedagógica. A homenagem referir-se-á ao desempenho do estudante no ano letivo da indicação. A entrega da homenagem ocorrerá no ano subsequente, preferencialmente por ocasião da abertura do ano letivo, em evento institucional promovido pela rede pública municipal de ensino. A escolha dos estudantes poderá considerar, entre outros critérios, 1. Desempenho acadêmico. 2. Assiduidade e comprometimento com as atividades escolares. 3. Respeito aos colegas, professores e à comunidade escolar. E 4. Participação em projetos e atividades educacionais. A homenagem consistirá na concessão de certificado, diploma ou menção honrosa, a ser entregue em evento institucional promovido pela rede municipal de ensino, nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º desta lei. Artigo 5º. As unidades escolares poderão promover atividades ou eventos destinados ao reconhecimento dos estudantes homenageados em articulação com a Secretaria Municipal de Educação. Artigo 6º. Poderão ser recebidas doações voluntárias de pessoas físicas, empresas ou entidades da sociedade civil destinadas à concessão de premiação simbólica aos estudantes homenageados, tais como livros, medalhas, troféus, material escolar ou outras premiações de caráter educativo. As doações previstas neste artigo não gerarão qualquer obrigação financeira ao município. É vedada a vinculação de doações a qualquer forma de promoção pessoal, publicidade institucional, indevida ou contrapartida por parte do poder público. A execução desta lei deverá ocorrer sem a geração de despesas adicionais ao município, podendo ser utilizados recursos materiais já disponíveis nas unidades escolares. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber para estabelecer procedimentos complementares para sua execução. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Cabeceira Grande, 25 de março de 2026. Vereadora professora Soene, Podemos. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo incentivar o empenho, a dedicação e o bom desempenho dos estudantes da rede municipal de ensino de Cabeceira Grande. O reconhecimento público dos alunos que se destacam em suas atividades escolares constitui importante instrumento de estímulo à aprendizagem, contribuindo para fortalecer os valores como disciplina, responsabilidade, respeito e compromisso com os estudos. A proposta possui caráter educativo e simbólico, não gerando despesas adicionais ao município. Uma vez que a homenagem consiste na entrega de certificados, menções honrosas, podendo ser realizada com recursos já disponíveis nas escolas ou mediante a doações voluntárias da sociedade civil. Ao reconhecer o mérito estudantil, o município reforça a importância da educação como instrumento de transformação social e de formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o desenvolvimento da comunidade. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir o apoio dos vereadores para que votem favorável a este projeto, que vem valorizar aqueles alunos que se destacam, né, que se comprometem, que não faltam, que realizam as atividades escolares, que respeitam os colegas, professores e comunidade, que participam de projetos e atividades educativas. Haja visto que hoje nós temos aqui na casa crianças e adolescentes participando de um projeto tão bonito que é o projeto da fanfarra. Então, assim, é uma forma de valorizar esse engajamento dos alunos em atividades. Alunos que se dedicam, que têm um bom desempenho, ele merece uma homenagem, né? Então, ele segue o mesmo propósito de um projeto anterior que eu apontei aqui na casa,
que tenho como professor, como destaque também para homenagear, e ele segue também aquela linha. Essa homenagem pode ser feita durante esse ano, por exemplo, a direção e a equipe pedagógica escolhe aquele aluno que apresentou aquele ou aqueles, pode ser mais que um, que apresentaram um bom desempenho e podem fazer uma homenagem, entregar um certificado, um diploma, na abertura do ano letivo, que acontece no início do ano seguinte. Homenagear, gente, é reconhecer o esforço daquele aluno. A partir do momento que reconhece o esforço daquele aluno que se dedicou para mostrar ali um bom desempenho, incentiva outros a quererem também ser alunos de destaque. Então, esse projeto vem como um incentivo, como uma valorização para aqueles alunos que se dedicam, né? Então, eu peço a aprovação dos demais colegas para esse projeto, que é um projeto tão bonito, né, que vem acolher aqueles alunos que se propõem a dar o seu melhor, né, que se dedicam. Peço a aprovação dos vereadores. Muito obrigada. Realmente, esse projeto ele é muito importante. Para algumas pessoas que ainda pode ter algum tipo de dúvida, cria um conselho, o Conselho Municipal das Políticas Públicas para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, o CMTA. Eu registrei algumas das competências que se destacam nesse projeto, que são importantes que a população tome conhecimento para entender a real importância de um projeto como esse. Formular e fiscalizar políticas públicas, acompanhar a execução da lei orçamentária relacionada ao TEA, promoção de campanhas e estudos educativos, articulação institucional, recebimento de denúncias, incentivo à inclusão, acompanhamento à execução da política municipal de proteção aos direitos da pessoa com TEA. Então, gente, o exercício das funções de conselheiro não será remunerada, é gratuito. A atuação dos integrantes não será remunerada, se reunirão uma vez por bimestre. Mas, assim, só para registrar, o mais importante desse projeto é uma porta aberta. É uma porta aberta para que essas pessoas, as mães, as crianças com o transtorno do espectro autista, sejam ouvidos, para que eles tenham participação, né, para que eles tenham aí seus direitos garantidos, principalmente. Então, esse projeto vai agregar muito no município. Muito obrigada. Verdade, vereadores. Desde que começou essa nova gestão, que muitos vereadores vêm pedindo essa questão do trânsito, né, no município, para melhorar a questão da sinalização. E eu tenho recebido muitas queixas dos moradores daquela rua do cemitério. Como que é o nome? Rua Formosa. Sobre aquela Rua Formosa, porque ali as carretas passam em alta velocidade. E também recebi esse relato que tem muitas crianças que brincam na rua e atravessam. Então, eu pergunto para o Poder Executivo, vai esperar acontecer o pior para tomar uma providência? Até quando? Estamos aqui reclamando, os vereadores, pedindo, indicando, falando do risco, do perigo. Até quando vamos esperar para resolver essa situação? Então, está aí. A população tem reclamado para todos os vereadores, está faltando agilidade, está faltando ver com mais carinho essa situação e não esperar o pior acontecer. Porque depois que acontecer, não adianta tentar resolver depois do acontecido, não. Tem que resolver antes, tem que prevenir, né? Prevenir acidentes, salvar vidas, né? Diminuir a velocidade ali é essencial. Então, quebra-mola urgente na Rua Formosa. É um pedido da vereadora e dos demais vereadores. E, assim, eu também quero pegar o gancho nessa indicação. Eu também tenho recebido queixas da população com relação ao aumento do tráfego na rua, né? Até que chegue à Rua Formosa, aquela Rua Sadita Ribeiro, se eu não me engano. Essa rua tem, como aumentou o tráfego de caminhões, de veículos, a poeira aumentou também. Os moradores reclamam muito para mim que limpam as suas casas de manhã, jogando água, quando vai lá à tarde está a terra. Eles têm sofrido muito, principalmente nessa época de seca. Melhorou por um lado, mas, por outro lado, a população daquela região ali, próxima àquela rua, tem sofrido muito, muito, muito.
Então, assim, também fica aí um questionamento, se não tem que rever essa questão do trânsito, buscar uma saída para essa situação aí da poeira, que é constante e aumentou muito para quem fica próximo à pista. Eu reafirmo que, independente de quem fez essa mudança do trânsito e colocou o destino das carretas naquela via, eu tenho certeza que o intuito da gestão anterior foi melhorar a vida dos cidadãos. Mas nenhum governo está livre de ter falhas, né? E o que acontece? Eu estou vereadora agora, então eu vou cobrar da gestão atual que se resolva o problema. Até porque já tem quase 2 anos que a gestão atual está aí para resolver esse problema. Quase 2 anos. Então, tem quase 2 anos que os moradores dali vêm sofrendo, fora as críticas com relação a molhar. Se agora está ok, se agora está molhando, ok. Mas teve um tempo aí que as reclamações era só que estava faltando molhar o tempo todo. E, assim, se está reclamando da poeira, está molhando, talvez tenha que molhar mais ainda. Eu sei que demanda muito dos servidores, demanda do poder público, mas tem que ajudar esse povo que mora lá. A poeira continua muito dentro das casas. Então, eu vou cobrar da gestão atual, sim. Independente de quem fez dessa forma, é a atual gestão que tem a responsabilidade de resolver o problema hoje. E eu estou vereadora hoje. E eu vou lutar pelo povo que me pede hoje. Eu concordo com o vereador Nenzinho. Antes, ter lá o pouco asfalto que tem, porque se não tivesse lá, graças à gestão passada, independente se pagou ou não pagou, melhorou um pouco a qualidade de vida das pessoas que estão lá, com o pouco asfalto que está lá. Então, melhorou, sim, nesse sentido. Só que eu acredito que é melhor sobrar barro lá do que poeira, porque prejudica antes o barro do que a saúde das pessoas, porque a poeira, olha a tosse, a falta de ar com esse tempo seco, então que tenha barro lá, mas que não tenha poeira. Outra coisa, hoje, se a gestão atual acha que mudar essa rota desse trânsito lá para a Rua Sadita de Ribeiro não foi uma boa atitude da gestão passada, vai lá e muda. Cria outra rota, muda o caminho. Quem tem a caneta hoje é a atual gestão. Agora, se a gente for, tudo que for cobrado nessa casa para melhorar a condição de vida das pessoas que reclamam agora, no presente, for justificar os erros da gestão passada, quanto erro teve a gestão passada? Verdade, estou aqui para assumir que teve, mas eu quero saber da gestão atual. A gestão atual foi eleita para resolver os problemas, a responsabilidade é da gestão atual. Se a dívida ficou, quem tem que pagar? É a gestão atual. O problema não é mais do gestor antigo, ele nem está no poder mais, ele nem vai resolver essa situação. Então, não justifica não atender os pedidos das pessoas, dos moradores de lá, com essa justificativa. Isso não convence a população. E outra, assim como o Palmital gera recurso, o município inteiro gera recurso. O que tem que se fazer é administrar bem esse recurso, aplicar onde realmente precisa. Se for Palmital, que seja Palmital. Mas se for Cabeceira Grande, sede do município, que seja Pau-Terra, qualquer canto desse município que precisa. A partir do momento que você diz que é de Palmital, tem que ser investido só, insinuando que tem que ser investido só em Palmital, isso gera uma separação. Não pede que tem que ter igualdade com distrito, município, povoados? Então, que se invista aonde precisa. Se for em Palmital, que seja investido em Palmital. Se aqui estiver precisando, que seja aqui. Mas se algum lugar da sede for preciso também, que se invista lá no Pau-Terra, no Bom Sucesso, no Vão do Moreira, em qualquer outra parte do município. Não vamos separar, não. A riqueza do município é do município. A gente tem que unir. Não se fala de união nessa casa? Eu concordo com a vereadora. Posso? Eu concordo com a vereadora Poliana que é normal discordar. Imagina o quanto seria ruim se todo mundo pensasse igual, a mesma coisa. Né? Nós temos pontos de vista diferentes, e isso é democracia, né? Cada um defender aquilo que acredita. E é aqui o lugar.
né? Nós estamos aqui representando o ponto de vista de muitas pessoas lá fora que nos elegeu acreditando naquilo que a gente tem como proposta de vida, como ideologia política. E a gestão não errou por total, então, a gestão anterior, conforme a própria vereadora admitiu, né, que não tinha asfalto e agora já tem parte do asfalto. Então, a gestão passada deu a sua contribuição. Então, cabe agora à gestão atual consolidar o que foi feito. Quem vai ganhar? O povo. Quem vai ganhar é sempre o povo. Quando chega até a população aquilo que ela reclama, que ela anseia, que ela está sofrendo, é o povo que ganha, né? E realmente essa emenda aí vai aliviar muito a vida das pessoas que moram naquela rua, né, que já reclamam há tanto tempo. Então, é uma emenda que vai fazer a diferença muito grande quando o asfalto chegar lá.